falar sobre o seguinte tema: a alma abatida. A alma abatida. Salmo 42. Abra no livro de Salmos, ou acesse aí no seu smartphone, permaneça com a Bíblia aberta para refletirmos sobre esta temática que Deus tocou no meu coração para falar sobre ansiedade. Muitas pessoas nos dias de hoje têm vivido uma vida muito difícil, crentes ou não, e por conseguinte, muitos estão sofrendo com ansiedade, com depressão, de tal maneira que a alma sofre. Quando a alma sofre, o corpo todo adoece. E há muitas enfermidades físicas que, na verdade, têm origem em algum problema da alma. Na teologia, nós temos uma dificuldade de interpretação, e eu não sei qual o seu pensamento, mas os teólogos se divergem. Se o ser humano é composto de alma e corpo, ou de espírito e corpo, ou de corpo, alma e espírito, o que em teologia é chamado de tricotomia, ou dicotomia para os que acreditam que alma e espírito significam a mesma coisa, e então o ser humano seria uma composição de alma ou espírito e corpo. Eu prefiro acreditar que nós somos uma tricotomia, uma composição de alma, espírito e corpo. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. E ele diz que nós devemos preservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É uma verdade que nós cuidamos bem do nosso corpo nos dias de hoje. As pessoas procuram se alimentar melhor, elas se exercitam, procuram dormir melhor, vão aos médicos. É um cuidado com o corpo, mas às vezes o mesmo cuidado as pessoas não têm com a alma e com o espírito. E por incrível que pareça, o que é que vai perecer? É o corpo. Nós temos mais cuidado com aquilo que vai perecer, ou melhor, que vai perecendo. Porque a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. Mas há um desejo de viver aqui, por isso Deus tem uma eternidade preparada para nós, amém ou não? Porque o desejo nosso é de viver eternamente. Mas se o nosso desejo é viver eternamente, nós não podemos preocupar só com o corpo. O corpo é pó e ao pó voltará. É bom cuidar do corpo, porque precisamos ser mordomos do nosso próprio corpo. E quem não cuida bem do seu corpo, está cometendo pecado, porque o corpo é templo de Deus. O corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar bem dele. Mas a alma
O que seria a alma? Na teologia e também na psicologia, na sociologia, é o psique. Por isto nós temos a palavra psicólogo, psicologia, que tratam do psique, que tratam da alma, dos sentimentos, das emoções. E quantas vezes a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica triste, a nossa alma fica doente e afeta o corpo. É por esta razão que você precisa escolher muito bem as coisas que você lê, as coisas que você vê, aquilo que vem ao seu pensamento. Você tem que ser seletivo e você tem que escolher até as suas conversações. Porque tudo isto vai afetar a tua alma. Você tem que saber escolher o que você vê na internet, na televisão. Quantas pessoas gostam de filme de terror? Eu não sei que gosto é este. Não sei por que as pessoas gostam de programas de televisão que falam de assassinato, de tragédia, de problemas sérios. E isto vai te afetar de alguma maneira. E o seu corpo vai sentir isto. E às vezes você vai adoecer fisicamente. Então você precisa cuidar da matéria. Você precisa cuidar da alma. A maioria das doenças emocionais são doenças da alma. E você precisa cuidar ainda mais do espírito. Porque todos, crentes ou não, só estão vivos por causa do espírito. E quando morre, o que acontece é exatamente o espírito deixar o seu corpo. Todo ser humano. E alguns já disseram que alma e espírito se completam. Alma não são a mesma coisa, mas alma e espírito se completam. E quando a pessoa morre, o espírito deixa o corpo, porque Deus soprou o espírito. E todos têm o espírito que lhes dá vida. E você pode inclusive se alegrar quando você olha no espelho e você não se agrada daquilo que você está vendo. Você pode se alegrar porque você não é aquilo que você está vendo. Você é aquilo que os teus olhos não podem ver. Você é um ser espiritual. Você é um ser eterno. E por esta razão, um dia Jesus vai ressuscitar a todos e dará a todos um novo corpo que viverá eternamente. Você pode glorificar a Deus? Agora, enquanto estamos nesta vida, enquanto estamos vivendo aqui, você tem a responsabilidade de cuidar bem do corpo, da alma e do espírito. E principalmente você que é crente em Jesus. Você que já entregou a tua vida a Jesus.
E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazê-lo. Porque sem Jesus, você continua sendo alma, corpo e espírito humano, mas você não tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é a presença do próprio Deus, ele passa a habitar na vida daquelas pessoas que decidem entregar-se completamente a Jesus. Amém ou não? O apóstolo Paulo fala sobre isto, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8. E ele fala a partir do verso 12, 13, 14, 15, ele diz: o mesmo Espírito Santo que habita em nós se comunica conosco e testifica que Deus é o nosso Pai. Então agora, quando você crê em Jesus, você é adotado, você é adotada por Deus e se torna filho de Deus, se torna filha de Deus. Agora, enquanto estamos nesta carne, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dores, dificuldades que nos afetam. E por esta razão você vai encontrar crentes, você vai encontrar pastores, você vai encontrar diáconos que às vezes têm um sentimento de morte, querem tirar a própria vida, porque não suportam mais a dor da sua alma. E o salmista vai falar exatamente isto neste Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, o que nós conhecemos como aquele animal chamado veado, é o termo que ele está usando aqui, a corça. Como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista, que necessariamente não é Davi, porque os salmos de Davi vêm até o capítulo 41, mas aqui é uma referência aos levitas, da família de Coré, que eram responsáveis pela adoração e compunham os salmos de adoração a Deus. E ele está expressando aqui agora a dor da sua alma, porque não podia adorar a Deus. Amados, quem presta a verdadeira adoração a Deus nos dias de hoje, infelizmente nós temos tido muitas pessoas religiosas, que deixaram de ser espíritas e se tornaram evangélicos, deixaram de ser católicos e tornaram-se evangélicos, deixaram de ser céticos e se tornaram evangélicos. Mas a religião não significa nada para Deus. A tua religiosidade pouco importa para Deus, porque religiosidade é cumprimento de ritos. O que importa para Deus é a dependência que você tem dele, como um animal sedento em busca de água. Assim como a corça anseia por água no deserto, sedenta, ele diz: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Nós temos que ter sede de Deus. Se for só o rito, você vai a um lugar qualquer, em uma religião qualquer, e você sai tão vazio quanto entrou, ou mais vazio do que entrou. Mas você precisa vir sim a um culto como este, mas em busca da presença de Deus na tua vida. É um encontro com Deus. E por isso não podemos abrir mão.
Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Eu não sei qual a sede, qual a fome que você tem de Deus. Se você tem fome e sede de Deus, um culto durante a semana apenas é muito pouco. Porque você não se alimenta uma vez por semana. E alguns, como eu, comem e várias vezes durante o dia e continuam com fome. Se você tem sede de Deus, meu amado, você quer mergulhar-se na palavra de Deus, você quer conhecê-lo na profundidade, você quer mergulhar-se na comunhão com Ele em oração, você quer estar nos cultos para adorar a Ele e encontrar o povo dEle para juntos exaltar o seu nome. A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista. A tua alma precisa estar sedenta de Deus. Você não pode se conformar com pouco. E quanto mais você se aprofunda, mais você quer. Mais você quer. Mais você quer. Quem gosta de açaí vai tomar um açaí ali, mas olha, se pudesse tomaria uma taça, e tomaria outra, e tomaria outra. Quando você gosta de algo, quando você se apaixona por algo, você quer mais, 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 mais. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Agora, o salmista está impedido de adorar a Deus, porque diferentemente dos dias de hoje, em que nós temos a Bíblia, nós temos um templo, um lugar para adorar a Deus. Não, eles não tinham essas facilidades. Eles estavam debaixo de forte perseguição, estavam no deserto, estavam mudando de lugar para lugar. Depois vem o templo de adoração, e para eles Deus estava só naquele lugar, e está impedido de adorar a Deus. Era a pior coisa que podia existir na vida daqueles judeus que aprenderam a amar a Deus acima de todas as coisas. A ponto dos escribas, quando escreviam o texto sagrado e vinha a palavra Deus, Elohim, eles pegavam uma pena de ouro para escrever o nome de Deus. Diferentemente dos dias de hoje, em que Deus é uma palavra na boca daqueles que dizem crer nele. Eles eram apaixonados por Deus, não admitiam nada a não ser a presença de Deus na vida deles. Tomavam banho várias vezes por dia para se purificar. E os mais excêntricos, como os essênios, se refugiavam. Não tinham nem relacionamento entre mulheres. Os homens se refugiavam, faziam suas moradas em lugares longínquos no deserto, para estar tão somente na presença de Deus. A nossa vida, a nossa alma tem que ter sede de Deus, porque nós viemos de Deus. Nós somos propriedade de Deus, nós somos partículas de Deus. Ele soprou dele mesmo em nós. E é por isso que as pessoas ficam doentes quando se afastam de Deus, mesmo cumprindo os ritos religiosos. Mas muitos estão afastados de Deus,
O salmista não se conforma com isso. E ele continua no texto sagrado e diz no verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eles tinham um sentimento de que o templo era o lugar da adoração. E você vai encontrar em outros salmos o próprio Davi dizendo que ele invejava os passarinhos. Os passarinhos ficam aqui, de quando em quando um me batiza aqui na minha Bíblia aqui. O salmista, ele dizia que ele invejava os pássaros que estavam na casa do Senhor. Queria eu estar na casa do Senhor um dia do que 1000 dias fora da casa do Senhor. A casa do Senhor significava a presença de Deus. E Deus hoje está presente no meio do seu povo. Você tem que ansiar pela presença de Deus. Os crentes hoje se tornaram seletivos. Quando muito vão a 2 cultos na semana, mas um já está bom. Eu sou de um tempo que era culto todo dia. E ainda tinha em casa, de manhã e de noite. E todo dia tinha igreja, todo dia. A minha mãe, eu contei um milagre hoje pela manhã sobre ela, mas agora não vou ser repetitivo. Mas a minha mãe cantava uma música, e todo mundo que ela evangelizava, ela gostava daquela música. E ela estava evangelizando um homem, que se tornou até muito amigo dela depois. E ela cantava uma música toda vez que ela evangelizava alguém, e ela evangelizou aquele homem. E ela disse para ele assim, lá no Bairu onde ela morava: eu vou cantar uma música para você ver o sentimento do meu coração. E a música era assim: como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Domingo inteiro, como é bom. Quando ela acabou de cantar, o homem virou assim: mas é a semana toda? Ela falou: é a semana toda e o dia todo na presença de Deus. Você é como uma flor no jardim de Deus. Você é como uma flor no jardim de Deus. E quando você colhe uma flor, você cortou a conexão daquela flor com a raiz. Deus é a nossa raiz. E muitos estão cortados, perderam a conexão com Deus. Você corta uma rosa, ela vai sobreviver um longo tempo, você vai botar numa jarra, você vai artificialmente fazer com que ela permaneça. Você não pode estar nessa condição. Você precisa dizer como o salmista: minha alma tem sede de Deus, eu não sei viver sem Deus. Deus é tudo para mim, é a minha bebida, é a minha comida, é a minha alimentação, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? O salmista está passando por um tempo de dor. Está passando por um tempo de rejeição. Está passando por um tempo de angústia. E ele ainda diz: e os meus adversários, os meus inimigos, olhavam para mim e diziam: onde está o teu Deus? Quantas vezes você vai ver pessoas dizendo isso para você? Você está doente?
Você está passando privação? Você está com dificuldade financeira? Você está com problemas? Onde está o teu Deus? É a dúvida que Satanás procura colocar na mente das pessoas. E hoje, eu avalio que muitos crentes já não crêem tanto em Deus como deveriam crer. Por causa das suas dúvidas. Por causa dos seus problemas, das suas dores, das suas aflições. Onde está o teu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porque as pessoas ainda estão duvidando, colocando dúvidas. E há muitos que desistem. Há muitos que retrocedem. Porque acham que de fato Deus os abandonou. Deus virou as costas. Mas olha o que o texto continua dizendo. Quando me lembro dessas coisas, dessas perguntas, choro angustiado. Você vê que ele está tomado de angústia, como muitos nos nossos dias. Estão tomados de angústia. E a angústia, muitas vezes, não está relacionada à questão física, mas está relacionada a questões espirituais, a questões da alma. E você precisa cuidar bem da tua alma. Você tem que ser seletivo. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa do Senhor. Ele está dizendo, eu era o líder de adoração, era líder dos levitas, estava acostumado a ministrar diante da multidão, a celebrar o nome do Senhor com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Mas aí, o salmista faz algo que talvez você precisa fazer. Eu não sei quantas pessoas têm vivido uma certa angústia na sua alma, uma certa tristeza. Aquele casal que se casou com sonhos, não é? Com projetos, e hoje está debaixo do mesmo teto velando a morte do casamento, numa alegria, num prazer, numa satisfação, só brutalidade, só ignorância. Às vezes aquela amizade que você tinha, que você perdeu, por falta de inteligência, falta de sabedoria. Às vezes você está enfrentando escassez financeira, o negócio que você perdeu, tua vida não vai bem. Sabe o que o salmista diz? Eu estou angustiado. Mas ele fala de si para si mesmo. Você tem que conversar consigo mesmo. Conversar consigo mesma. E ele assim se expressa no verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Minha alma, por que estás tão abatida? Ele está falando consigo mesmo. Porque essa tristeza, porque essa dor, porque essa angústia. E se você fizer isto, Deus vai te ajudar na resolução do teu problema. Porque o salmista diz assim: por que está assim tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está triste, mas Deus continua no controle da minha vida. Está entendendo, meu amado?
A tua atitude, como eu falei hoje pela manhã, vai revelar o quanto de fé você tem. A tua atitude. O salmista está triste, está angustiado, está abatido. As pessoas ainda indagavam: cadê o seu Deus? Ele se entristecia, chorava, mas dizia de si para si mesmo: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. Eu vou voltar a adorá-lo, eu vou voltar a louvá-lo, eu vou sair da situação em que eu estou, eu vou vencer, eu vou ser curado, eu vou ser curada, eu vou ser liberta. Isto significa confiança no poder sobrenatural de Deus. E Deus gosta de ver a nossa atitude. A nossa atitude é que revela o quanto de fé nós temos. Porque se na hora da tua angústia, da tua aflição, da tua dor, você recua, você está dizendo que não é de nada. Que a tua crença é apenas aparente. Mas é na hora da dor. É na hora em que todos se voltam contra você, em que tudo está dando errado. Você tem que dizer como Jó: mas eu sei que o meu Redentor vive. Num tempo de dor, de enfermidade, de perda, de angústias, eu sei que aquele que vai me dar a redenção está vivo, e no momento dele ele vai se levantar e virá em meu socorro. Deus, diz o salmista, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado, você está angustiada, tua alma está perturbada. Espera em Deus, creia em Deus, porque só assim você estará vencendo essa guerra contra Satanás, porque estas coisas não vêm de Deus, elas vêm do diabo. Mas Deus vai te refugiar. No momento dele, ele vai se levantar em teu favor. E você vai olhar para trás e vai ver que em Cristo Jesus você se tornou um vencedor, uma vencedora. Quem está dizendo essas palavras é alguém do altar. Não era alguém do povo comum. Era alguém acostumado com a presença de Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, diz o salmista. Minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. E eu quero concluir dizendo para você o que está no verso 7. Pense bem nisto. Um abismo chama outro abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. O salmista está dizendo: um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema. E se você está enfrentando algum problema de cunho emocional, algum problema íntimo, pessoal, evite compartilhar com outras pessoas, a não ser com alguém que possa te ajudar a orar por você. Sabe por quê? É o que está aqui no texto. Um problema chama outro, chama outro, chama outro. E ao invés de você resolver o seu problema, você avoluma o seu problema. Espere em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Lute com Deus como Jacó lutou com Deus.
E se tiver que buscar ajuda, procure um pastor de confiança. Procure uma mulher de oração. Procure alguém temente a Deus. Porque se você compartilhar seu problema com pessoas problemáticas, você vai se afundar cada vez mais. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Você está enfrentando problemas? Está angustiado, está angustiada? Saiba que nesta hora Deus está com a mão estendida para você, para te socorrer. Alguns se sentem no fundo do poço. Ele quer te tirar de lá, quer te levantar, quer te dar vitória sobre o seu problema, sobre a sua dor, sobre a tua angústia. Fiquem de pé no lugar em que vocês estão. Feche os teus olhos nesta hora. Eu não sei, graças a Deus, porque Deus já tem sido refúgio na vida de muitas pessoas que já venceram seus problemas. Mas se você está passando por um momento difícil, por alguma razão, às vezes perseguições, injustiça, por ser mal compreendido, mal compreendida, às vezes por um problema até herdado da família, porque tem pessoas que herdam problemas emocionais, problemas sentimentais. Mas Deus pode resolver o teu problema hoje, se você acreditar. Ele pode repreender todo o poder do mal que se volta contra a tua vida. Há pessoas com insônia, não conseguem dormir, nem com medicamento. Há pessoas que estão emocionalmente abatidas, desequilibradas. Toma posse dessa palavra na tua vida nesta hora. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Eu vou voltar a adorá-lo com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria. Porque Satanás tem se levantado contra a minha vida, mas ele levantou-se para cair. Porque o Senhor vai pelejar por mim, deve ser a tua oração. Com os olhos fechados, se é o teu caso, levante a tua mão para o Senhor. Ele quer segurar na tua mão nesta hora. Ele quer te socorrer. Ele quer te tirar desta situação em que você está vivendo, talvez situação semelhante à do salmista. E eu oro por você nesta hora. É você e Deus. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o poder do mal que se volta contra a vida dessas pessoas nesta hora. Repreenda todo o poderio do inferno, todo sentimento de morte, sentimento de baixa autoestima, sentimento de derrota, pessoas com sentimento de tristeza profunda. Traga alegria, traga prazer na vida dessas pessoas. Que caia por terra agora toda as artimanhas satânicas, todo laço do maligno feito no mundo das trevas, que seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. E se alguma pessoa que me ouve nesta hora ainda não entregou a sua vida a Jesus, que seja este o momento propício, que possa se render a Jesus Cristo. E se houver alguma pessoa neste lugar, em oração, com os olhos fechados,
que ainda não entregou a sua vida a Jesus, onde você está, se você quer consertar-se com Ele agora, se você quer se render a Ele neste momento, levante a tua mão para o Senhor nesta hora, levante a tua mão para o Senhor nesta hora. Com esse sinal você está dizendo: eu me rendo a Jesus, eu entrego minha vida a Jesus, eu quero viver completamente para Jesus, quero ter essa conexão com Deus, da qual o pastor falou nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, toca na vida dessas pessoas, ó Deus, que de fato elas possam se comprometer com Jesus, elas possam se render a Jesus nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Toca nessas vidas, Senhor, faça um milagre na vida dessas pessoas, que elas possam de fato entregar-se completamente ao Senhor e viver para o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toca nessas vidas, toca nessas mãos, em nome de Jesus. Salva essas pessoas e que elas possam sair daqui transformadas pelo Teu poder, porque nós viemos de Deus, nós pertencemos ao Senhor e a nossa alma tem sede de Ti, ó Deus. Sem o Senhor nossas vidas estão separadas, e se não houver arrependimento, ficarão separadas para sempre. Por isso, em nome de Jesus, que todo o poder do inferno caia por terra, que haja libertação, que haja salvação, que haja curas neste lugar, nesta hora. É a oração que nós te fazemos, porque cremos no poder absoluto do nome daquele que reina, que vive e que governa todas as coisas para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e ressurgiu dentre os mortos, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo a Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos, crendo na nossa vitória, e que o Senhor já está operando milagres, o Senhor está operando curas, o Senhor está libertando pessoas, o Senhor está salvando vidas nesta hora. É nesta crença que nós oramos, em nome de Jesus.